Guerras, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia. Obrigado a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas nesta quinta-feira, 13 de março de 2025. Estamos chegando com o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, no nosso estado, no Brasil e no mundo até às 11h30 da manhã, com esta edição do Manhã Bandeirantes. Agradecendo a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes comigo, Heitor Fredo, e com a sua participação, sempre muito importante. A partir de agora, WhatsApp liberado para você fazer parte também desse giro da informação com a sua notícia perto de casa, com o seu caminho para o trabalho, com o que de mais importante acontece no seu bairro, na sua rua, a sua opinião sobre os assuntos que marcam esta quinta-feira em 19971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes tem na sua plataforma digital também um caminho para você se comunicar conosco através do nosso canal do YouTube. Você sabe que a Rádio Bandeirantes está em várias plataformas diferentes. O tradicional e que nunca irá morrer, o rádio, tão importante na nossa comunicação, em FM 85.7. Mas você acompanha a gente também pelo seu celular, pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Os demais aplicativos de rádios, Rádiosnet, por exemplo, você também encontra a Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita audiência. Muito obrigado a você que está conosco também pelo portal bandmulti.com.br. No nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, em que você acompanha a nossa programação com imagem, você pode se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e fazer parte desta comunidade que não para de crescer. Já passamos dos 50.200 inscritos. Obrigado a cada um de vocês que diariamente concede esse espaço no seu dia, esse tempo para acompanhar a programação da Rádio Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. 10 horas da manhã e mais 4 minutos, o Manhã Bandeirantes orienta você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam Campinas e a nossa região. Nas principais avenidas de Campinas, o motorista deve ter atenção em alguns pontos por conta de obras e uma pequena colisão, um acidente que não há informações a respeito de vítimas, que aconteceu um pouco mais cedo, uma colisão entre dois veículos ali no trecho da Norte-Sul, quase cruzamento com a Moraes Salles, o que provoca uma lentidão neste momento. Atenção também por conta de uma obra realizada na pista da esquerda da rua Irmã Serafina. O trânsito está fluindo normalmente, mas o motorista deve ter uma atenção a mais. Na região central,
Trânsito um pouco mais carregado hoje na Avenida Francisco Glicério e também na Avenida Senador Saraiva, na pista à direita. O motorista tem ali um trecho um pouquinho mais carregado. As condições do trânsito, você pode também colaborar conosco com esse espaço aberto para a nossa comunicação. Para o motorista que chega a Campinas nesta manhã de quinta-feira, tem lentidão no trecho da Zeferino Vaz, a SP 332, o Tapetão. O motorista reduz a velocidade na chegada ao trevo de Barão Geraldo, no quilômetro 114, em função do excesso de veículos. Também o trecho urbano da rodovia Dom Pedro I tem mais veículos do que normalmente neste horário há o registro no trevo da Leroy Melim. Na chegada ao distrito de Barão Geraldo, também no entroncamento do anel viário, são esses os 3 pontos pelo corredor Dom Pedro I com mais dificuldade. Mais cedo, uma neblina foi registrada no trecho de Nazaré Paulista, mas agora, às 10h06, já são boas as condições de visibilidade ao motorista. Você que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes nesta manhã, evite a rodovia Anhanguera e priorize a rodovia dos Bandeirantes se o seu destino for a capital paulista. Bandeirantes com trânsito livre até a chegada à cidade de São Paulo, só o para e anda a partir do quilômetro 18 pelo reflexo do congestionamento nas marginais, mas a Anhanguera tem pontos de dificuldade a quem está a caminho de São Paulo, começando já no trecho entre Sumaré e Campinas. Lentidão entre o quilômetro 102 e o KM 98 na pista sentido capital como reflexo do trânsito para a entrada em Sumaré. Depois o motorista segue viagem, enfrenta outro trecho de lentidão em Jundiaí pelo congestionamento que é registrado na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Seguindo viagem, quilômetro 27 tem congestionamento também na rodovia Anhanguera. E na chegada a São Paulo, mais 3 quilômetros de lentidão. Então, rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção a quem vai à capital paulista nesta manhã de quinta-feira. Chegando em São Paulo, você vai precisar ter muita paciência também. A capital paulista ainda sofre pelo temporal do final da tarde de ontem, que infelizmente resultou na morte de um taxista na região do bairro de Pinheiros. As chuvas fortes devem continuar nessa quinta, prosseguir até domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O órgão federal emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas. Ainda hoje, a Nath Luquezzi vai contar pra gente se essa chuva deve chegar também à região metropolitana de Campinas. Ontem havia um monitoramento por parte das autoridades, por parte de Defesa Civil, do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências na capital paulista, mas a chuva foi perdendo intensidade. Chegou ali até a região de Caieiras, mais ou menos, Jordanésia ali, o distrito que tem muito próximo a Jundiaí, mas não veio com força para a região de Campinas. Hoje tem mais previsão de chuva, mas tem ainda uma cidade de São Paulo com um número muito alto de casas, para variar, sem energia elétrica, imóveis que foram impactados. Na manhã de hoje, 63 ruas e avenidas da capital ainda estão interditadas, 63 mil imóveis permanecem sem luz, 42 semáforos ainda apagados pela falta de energia, mas nada mais grave do que a morte de um taxista que estava com 2 passageiros naquele momento, quando uma árvore de grande porte caiu sobre o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos, os passageiros foram retirados com vida, resgatados. E para a gente falar sobre esse assunto, nós temos a participação da repórter Ana Weber, direto do local onde essa tragédia foi registrada. Ana Weber, traga, por favor, o cenário neste momento para quem for à capital paulista e essa triste notícia que marca o temporal desta semana. Pois não, Ana? Neste momento a gente consegue ver a prefeitura fazendo um trabalho de remoção aqui. Eles estão na parte da raiz dessa árvore gigantesca que caiu e atravessou todas as faixas da rua aqui da Avenida Senador Queiroz e acabou atingindo esse taxista. E segundo comerciantes, eles já haviam feito diversos pedidos para fazer a remoção dessa árvore que caiu na tarde de ontem. Esse taxista, ele estava aqui na região, estava com 2 passageiros, 2 chineses, e quando a árvore caiu,
ele foi atingido em cheio e os 2 passageiros que estavam no local, eles conseguiram sair, mas eles tiveram um ferimento na cabeça. Eles foram socorridos, inclusive, por vendedores de uma loja aqui próxima ao local onde eu estou. A gente consegue ver que tem a água assim brotando no chão porque essa árvore levantou a tubulação de água. Mas felizmente a fiação de energia não foi atingida porque é uma fiação subterrânea e essa árvore acabou não atingindo. A vítima foi identificada como Elton Ferreira de Oliveira, ele tem 43 anos. O corpo dele vai ser velado na tarde de hoje, na manhã de hoje, na verdade, às 10 horas da manhã, e vai ser depois cremado ao meio-dia no cemitério da Vila na zona leste de São Paulo. Além disso, aqui o centro, mais de 100 árvores caíram aqui na região central de São Paulo e outras regiões como Butantã também foram muito atingidas pela chuvarada. Mais de 100 árvores também caíram na região do Butantã. Teve pontos de alagamento e toda a cidade acabou sendo atingida por essa chuva muito forte. Inclusive eu estava na minha residência, caiu pedras de granizo para dentro da minha casa na tarde de ontem. A gente tem também registro de quedas de árvores em vários pontos da cidade, pelo menos 5 carros foram atingidos. Além desse táxi, outros 4 carros foram atingidos, mas felizmente ninguém ficou mais gravemente ferido com a queda dessas outras árvores em outros pontos da cidade aqui de São Paulo na tarde de ontem. A gente, inclusive, no Brasil Urgente, mostrou ao vivo a situação de várias árvores, várias caminhonetes que foram atingidas nas pessoas. Inclusive, teve desabamento de um teto de um restaurante também na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e felizmente ninguém ficou atingido. Eu vou conversar agora ao vivo com a Beatriz, que foi uma das pessoas que atendeu, conseguiu socorrer os chineses na tarde de ontem. Beatriz, pode me relatar como é que foi o momento, quando é que você viu as pessoas vindo aqui para dentro da loja para serem socorridas? Por volta de umas 5h30 começou a chuva, Deu 3 rajadas de vento muito forte, motoqueiro caiu na via, As outras vias do lado pararam, só que a via do taxista, ele foi. Nisso eu não vi que era o táxi que tinha parado, que tinha acontecido o acidente. Só que eu vi os chineses meio desesperados, eu achei que eles estavam com medo da chuva. Aí a gente pediu para eles, ficarem aqui na frente, entrar no showroom aqui na Mabel, e aí eles viu o rosto todo cheio de sangue, o corte da cabeça do chinês estava muito profundo, o rosto da chinesa estava muito cheio de sangue e ela reclamava muito de dor nas costas. A gente socorreu eles, aí estava vindo uma ambulância para fazer outro atendimento, mas a gente pediu para que eles parassem e socorressem eles, Eles pararam aqui na calçada e fizeram um atendimento na frente, dentro da loja, e aí levaram pro hospital. A Beatriz estava me falando que já havia reclamações em relação às árvores que tem aqui. Inclusive tinha uma que ficava aqui em frente à loja, a gente não vai conseguir mostrar nesse momento. É uma árvore grande que foi removida há 2 anos atrás, era uma árvore exatamente que nem a que caiu ontem, Isso, é uma árvore muito grande, na verdade, Então ela já estava essa daqui já estava muito deteriorada, A prefeitura, a subprefeitura deveria ver essas árvores que estão condenadas para que não acontecesse nenhuma tragédia, Porque isso daí é muito perigoso para a sociedade, é muito perigoso para todo mundo, Muitas as rajadas. Essas 2 pessoas, depois de serem socorridas aqui dentro da loja, elas foram encaminhadas para o Hospital 9 de Julho, que também fica aqui na região central de São Paulo, fica cerca de 9 minutos e estão em observação, justamente por conta desse ferimento na cabeça. Esse taxista, ele estava, na verdade, indo estacionar quando essa árvore acabou caindo em cima dele. Esse é a maior tragédia, que ocorreu na chuva de ontem, e a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização. Eu volto aqui no Bora Brasil. Da tarde com Joel Datena e Ana Paula Rodrigues na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Ana Weber volta com mais informações, mas é orientação para quem precisar ir à capital paulista, portanto, que ainda está sofrendo com os reflexos do temporal de ontem, que você também acompanhou ao vivo no nosso Brasil Urgente. Daqui a pouco a Nath Luquezzi traz panorama de Campinas, da região metropolitana e o cenário que se espera para esta quinta-feira. Às 10h14, Manhã Bandeirantes também traz destaques das últimas horas, ocorrências policiais que marcaram a cidade de Campinas. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de ter participado de um sequestro relâmpago. A vítima, um empresário no Jardim Bassoli, em Campinas. Ali foi onde aconteceu
a prisão desse suspeito. A vítima, o empresário, ele foi abordado por criminosos e obrigado a transferir cerca de R$30 mil. O carro em que ele estava, o veículo dele, também foi roubado. O suspeito foi o destinatário dessas transferências. Ou seja, a polícia ainda está atrás dos bandidos que fizeram a abordagem e a exigência das transferências bancárias. O preso até aqui é aquele que recebeu esse valor. Além do dinheiro que foi constatado da vítima transferido para uma conta bancária, no local da prisão no Jardim Bassoli também foram apreendidas porções de drogas. O delegado Sandro Jonasson, titular do 11º Distrito Policial, conversou com a nossa equipe e disse que o empresário foi vítima de um sequestro relâmpago ontem por volta de 11 horas da manhã. Ele estava a caminho de um encontro com um cliente e foi abordado por esses bandidos armados. Há uma suspeita de que o encontro já teria sido forjado pelos sequestradores, de que não teria cliente, apenas uma isca, uma arapuca para atrair essa vítima. Mas as investigações ainda estão em andamento. O empresário foi encontrado no apartamento, forçado com uso de arma de fogo a realizar as transferências bancárias e o veículo foi, na sequência, levado e recuperado também pela Polícia Civil. Equipes seguem nas ruas neste momento para chegar a outras pessoas ligadas a essa mesma ação criminosa. Uma outra ocorrência que movimentou também a Polícia Federal foi mais uma etapa de operação de combate à pedofilia. Crime gravíssimo que tem ainda muita gente tentando se esconder por trás de um computador, por trás de um IP, por trás de uma conta falsa. Mas a polícia vai fechando o cerco e mais uma vez Campinas entrou na mira da PF. Um homem está preso e o Igor Val é quem conta pra gente os detalhes do que foi essa nova etapa da operação. Diga lá, Igor. Oi, Heitor. Uma operação da Polícia Federal que aconteceu de forma simultânea em todo o Brasil e com mandado de busca e apreensão aqui na cidade de Campinas. Essa operação nacional tem como objetivo principal identificar e prender criminosos que agem no intuito de compartilhar, armazenar, produzir e também vender materiais de abuso sexual infanto-juvenil. Esses crimes, Heitor, que acontecem muitas das vezes pela internet. A Polícia Federal, então, cumpriu esses mandados de busca e apreensão com o objetivo de defender a dignidade da criança e do adolescente. No total, foram cumpridos 73 mandados de busca e apreensão em diversos estados de todo o Brasil, de todo o país. E aqui em Campinas, Heitor, o único mandado de busca e apreensão que foi cumprido foi no centro da cidade. Um acusado, um homem de 47 anos, técnico de informática, ele que foi preso em flagrante na chegada da PF, que os agentes então encontraram esse material no computador desse homem de 47 anos, tinha um material audiovisual de abuso sexual infanto-juvenil. Heitor, a gente também tem o resultado total dessa operação. 26 pessoas foram presas no total, foram presas em flagrante, portando esses materiais criminosos durante a visita dos agentes da Polícia Federal. 6 pessoas também foram presas preventivamente, agora vão passar por uma outra fase da investigação para provar que tinham também, faziam parte dessa organização criminosa que produz, compartilha e também vende esse material sexual infanto-juvenil. Mais de 340 agentes da Polícia Federal foram para as ruas para cumprir então essa importante operação defendendo a criança e adolescente. Heitor, a PF também reforça, alerta os pais e responsáveis para monitorar e também orientar os filhos sobre a importância de não conversar com ninguém pela internet, protegendo esses riscos de abuso sexual infanto-juvenil, principalmente, como eu disse, pelas redes sociais. Essa prevenção é fundamental porque garante o bem-estar da criança e do adolescente. Durante toda essa operação, em todo o Brasil, Heitor, também foram apreendidos alguns materiais. Todos esses materiais também vão ser periciados para ajudar na continuidade dessa investigação, para que tenham novas fases dessa operação de âmbito nacional, para que a Polícia Federal possa identificar e prender mais pessoas que praticam esse crime de armazenar, compartilhar e também vender e até mesmo, Heitor, produzir
esses materiais sexuais infanto-juvenil. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. E ainda falando em Polícia Federal, uma outra ocorrência, mais uma vez de tráfico de drogas em Viracopos, foi registrada nas últimas horas. Uma mulher de 30 anos tentava embarcar para a França com 3 quilos de cocaína, droga que estava escondida no fundo falso da bagagem. Isso aconteceu na noite de ontem. Suspeita foi detida durante a fiscalização no terminal de passageiros como parte da Operação Shield, uma operação que é rotineira da Polícia Federal. É a terceira vez que essa operação, no ano de 2025, consegue ter esse resultado com uma quantidade expressiva. Quando a gente fala em 3 quilos de drogas, estamos falando de entorpecente puro. Cocaína que, uma vez chegando na França, teria aquele refino, aquele batismo, aquela mistura que renderia ainda mais. São as chamadas mulas do tráfico contratadas para fazerem esses transportes, geralmente na conexão Campinas-Orly, na França, que a Polícia Federal vai fechando o cerco, mas que o crime organizado segue insistindo, mesmo com prisões que vêm se tornando recorrentes de 2-3 anos para cá. A pena de tráfico internacional de drogas pode chegar até 25 anos de prisão. 10h21, um rápido intervalo e na volta o Manhã Bandeirantes vai falar sobre saúde. Hoje, dia 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. Uma data para a conscientização sobre a importância da saúde dos rins e a prevenção de doenças renais. A gente vai tratar sobre esse assunto, saber quais são os primeiros sintomas que devem fazer a gente ligar o sinal de alerta e como cuidar da nossa saúde sem precisar chegar a uma situação mais extrema. Continue conosco, em 3 minutos o Manhã Bandeirantes está de volta na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Estão disponíveis 96 vagas para o projeto Primeira Nota, que oferece aulas totalmente gratuitas de musicalização e instrumentos em Campinas. Essa oportunidade é para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. A preferência é para estudantes de escolas públicas, mas alunos da rede particular também podem se inscrever. As inscrições devem ser realizadas no portal da Prefeitura no seguinte endereço: educa.campinas.sp.gov.br/formulários-primeira-nota. Para se inscrever, não é necessário ter qualquer conhecimento musical. Para os adolescentes de 11 a 14 anos, são 18 vagas para aprender instrumentos de sopro e percussão. Além disso, ainda resta uma vaga para canto. As aulas são realizadas 2 vezes por semana, das 7 às 9h30 da noite. As vagas estarão abertas até o fim do mês de março. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã, 25 minutos. Obrigado a você que está conosco desde cedinho na programação da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia a você que está chegando agora em FM 85.7. Hoje é dia 13 de março, um dia dedicado à atenção com os nossos rins. 13 de março é o Dia Mundial do Rim. Uma data para a gente observar um pouco mais também os cuidados que deveremos ter com a nossa saúde e alguns dados preocupantes e estimativas para os próximos anos também. Uma estimativa, um levantamento feito pela Organização Internacional World Kidney Day aponta que 10% da população mundial tem alguma doença real crônica, uma doença renal, que se não for tratada, pode ser ainda mais grave e chegar até a morte. Então, para chamar a atenção para esse problema e estimular as medidas de enfrentamento da doença, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, também entra nessa campanha em 2025. Para falarmos um pouco mais sobre a data e sobre os cuidados com os nossos rins, nossa convidada direto aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, a quem agradecemos por atender o nosso convite. Doutora Agnes, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui para falar sobre a saúde dos rins, um órgão frequentemente esquecido no nosso dia a dia. E esse número preocupante também retrata mais ou menos o cenário que você costuma atender aqui na região, aqui em Campinas. 10% da população mundial, estamos falando aí cerca de 850 milhões de pessoas. O brasileiro também tem cada vez mais apontado mais doenças renais? Sim, o brasileiro tem apontado cada vez mais doenças renais por um simples motivo. A população tem envelhecido mais, então a principal causa de morte passa a ser as doenças não transmissíveis. Infarto, AVC, diabetes, hipertensão, que são causas de risco para doença renal crônica. E normalmente o paciente demora para buscar ajuda médica, só vai quando o cenário já é um pouco mais delicado, doutora? Então, a gente tem um dado que é alarmante. 30% dos pacientes descobrem a doença renal crônica já em estágio final, que a gente não tem mais o que oferecer para retardar a doença, a não ser a terapia renal substitutiva. Então, 30% chega no hospital com queixas muitas vezes inespecíficas e a gente dá o diagnóstico de doença renal crônica estágio 5, que é o estágio final, que precisa dessa terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. E isso também é visto em números que são levantados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Os dados são de 2022, são os mais atualizados, mas mostram que o número de pacientes com doenças renais crônicas avançadas é crescente. Atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país. Como é que é a diálise no corpo e em que momento o médico diz que a diálise é necessária, doutora? Justamente quando chega nesse estágio final. Então, a doença renal crônica ela é dividida em 5 estágios, do estágio 1 ao estágio 5. No estágio 5, os nossos rins, eles funcionam menos de 15%, ou seja, as suas atividades estão muito comprometidas, principalmente a de filtração das toxinas e a da filtração do líquido do nosso corpo. Então, os principais sintomas acabam sendo dessas duas coisas, tanto da filtração das toxinas, e aí a gente acumula creatinina, potássio, ureia, e costuma dar sintomas urêmicos, náusea, vômito, soluço, perda de peso por falta de apetite, então dá uma inapetência, às vezes diarreia, às vezes constipação intestinal. Então, esses são os sintomas do acúmulo das toxinas. E os sintomas do acúmulo do líquido, edema nos membros inferiores, então inchaço nos membros inferiores, a pressão se eleva, então é uma pressão cada vez mais descontrolada. Isso também é pelo acúmulo de líquido. Então é o acúmulo líquido, meu vaso sanguíneo fica túrgido, fica cheio e isso eleva a minha pressão arterial. Manhã Bandeirantes conversando com a doutora Agnes Neves, médica nefrologista. Hoje, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim.
Participando também dessa entrevista, a jornalista Nath Lucchesi. Bom dia para você, Nath. Bom dia a você, Heitor. Bom dia também a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Acho que é muito importante a gente, quando a gente fala em rim, lembrar que muitas coisas estão atreladas, não é só também o estilo de vida, que depois eu queria que a doutora pudesse ressaltar, mas uma coisa que eu penso bastante é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Isso pode afetar os rins também? Com certeza. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios é uma das causas de doença renal crônica. Então, isso pode levar o paciente à diálise. Nossa. Então, muitas vezes pelo acúmulo, pelo uso crônico, mas tem pacientes que têm a lesão renal em usos agudos. Então, 15 dias de uso já leva a uma lesão renal. Então, os anti-inflamatórios são medicações que devem ser com prescrição médica, com orientação médica. Para dor e febre, o que eu costumo orientar, analgésico. Então, analgésico simples, dipirona, paracetamol. Se você precisa ficar usando anti-inflamatório com frequência, deve procurar um médico para ter orientação. Então, o que é aquela dor? O que é que a gente precisa tratar? Então, se você precisa usar anti-inflamatório com frequência, alguma coisa precisa ser tratada. Certo. E o anti-inflamatório é tapar o sol com a peneira. Então, a gente precisa ir atrás da causa. O que é que está causando essa dor e como é que a gente pode tratar isso? Porque o uso de anti-inflamatório de forma indiscriminada pode, além de não resolver o seu problema, te dar um novo problema, que seria a doença renal. Caramba. Doutora Agnes Neves, esse ano a campanha tem um slogan que é o seguinte: seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber, que inclusive é a camiseta que a doutora Agnes está usando para quem está nos acompanhando também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. O que é o exame de creatinina? O exame de creatinina é o exame que mede a função renal. Então, a creatinina é um subproduto muscular que é eliminado pelos rins. Então, a gente consegue fazer essa medição no sangue, a gente faz a medida da creatinina sérica, da creatinina no sangue, e ela vai dar o cálculo da função renal. A gente coloca essa creatinina numa calculadora, que dá para achar na internet, no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, você coloca na calculadora e ela faz a estimativa da sua taxa de filtração glomerular, que, a grosso modo, é a taxa de funcionamento dos rins. Perfeito. E a progressão da doença? Existem sintomas que o pessoal de casa, quem está nos ouvindo, pode, às vezes, sentir ali e já correr para um médico ou não? É uma doença silenciosa? A campanha é justamente para fazer esse alerta, Nath. Então, a doença é, na maioria das vezes, silenciosa. Nossa. Então, a gente precisa ficar atento. Todos nós precisamos realizar o exame pelo menos uma vez ao ano. O exame da creatinina, que é um exame simples de sangue, fornecido pelo SUS, barato se for fazer particular, todos os convênios cobrem. Então, é um exame simples de ser realizado. E o exame de urina, que também é um exame simples de ser realizado. A gente precisa fazer o rastreio de toda a população, porque é uma doença silenciosa, mas principalmente dos grupos de risco para desenvolver doença renal crônica. Quais são esses grupos de risco para desenvolver doença renal? São os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, aqueles que possuem alguma doença cardiovascular, que tem história de doença renal na família, e os pacientes mais idosos. Perfeito. O ouvinte participando conosco aqui também, doutora, o DJ Alê, nosso ouvinte aqui diário do Manhã Bandeirantes, ele faz uma pergunta interessante que a gente pode entrar, inclusive, nos hábitos de alimentação e de consumo. Ele questiona a respeito do whey protein. Consumo do whey protein em demasia pode dar problema aos rins ou isso é mito? Boa. Os rins, eles filtram todas as substâncias do corpo. Tudo em excesso faz mal. Então, dietas hiperproteicas em excesso pode fazer mal? Pode, mas o uso correto do whey protein não tem nenhuma alteração renal. Então, dá para você usar desde que você saiba a sua função renal. Os pacientes com doença renal crônica já estabelecida, esses precisam ter um maior cuidado com as dietas ricas em proteínas, porque acaba tendo mais toxinas no corpo. Mas se nosso rim filtra bem, não tem problema usar, desde que a dose seja a dose correta. E o consumo de sal excessivo? Esse é o grande vilão?
Esse faz mal para todo mundo. Esse é o grande vilão, tanto para hipertensão, tanto para elevação da pressão arterial, quanto para doença renal. Então, o brasileiro, ele consome muito sal. A gente tem que o consumo de sal diário adequado são de 5 gramas do nosso sal de cozinha. O brasileiro consome, em média, 12 gramas. Então, a gente precisa começar a adaptar o nosso paladar ao menor consumo de sal. E a gente pode fazer isso de forma simples. A primeira é tirando o saleiro da mesa. Não deixar ele ali como uma tentação. Exatamente. O segundo é reduzir os alimentos ricos em sal. Então, os embutidos. Os embutidos têm, às vezes, a quantidade em 100 gramas que você deve consumir de sal em um dia. Então, a gente deve consumir o sal 2.500 no máximo, 2.000 a 2.500. E aí, você tem em 100 gramas de embutido a quantidade que você deveria consumir no dia de sal. Então, evitar os embutidos, os enlatados, os produtos ultraprocessados. A gente vem cada vez mais numa campanha de descascar mais, desembalar menos. Então, consumir mais produtos de origem natural e menos produtos ultraprocessados. E a urina pode falar muito sobre os rins. Como que a gente pode observar no nosso dia a dia mesmo a coloração da urina, o que ela quer dizer? Porque eu acho que é importante o pessoal ter essa consciência, olhar a urina todo dia. Exato. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente precisa dar tchau para o nosso xixi. Então, a gente precisa observar o nosso corpo como um todo. E a urina faz parte disso. Então, a principal característica da urina, ela tá numa coloração amarelo clara. Então, se nós percebermos, é habitual que a nossa primeira urina do dia seja mais escura. Por quê? Porque uma das funções dos rins é concentrar a urina durante a noite para que a gente durma bem, para que a gente não fique acordando toda hora para fazer xixi. Então, a primeira urina do dia, ela é mais escura, mas o resto das urinas tem que ir clareando. Então, tem que ser de uma coloração amarelo clara. Então, se for um amarelo citrino, um amarelo ouro, um laranja, a gente precisa hidratar mais. Se for um vermelho, isso já fala a favor de sangue. Aí já precisa de uma consulta médica. Se for um marrom cor de Coca-Cola, isso também corresponde a alguns outros problemas renais. Isso também merece a avaliação médica. E a transparente? Porque às vezes fica até transparente. Quer dizer algo? A transparente pode falar duas coisas. Ou você está bebendo muita água, isso está deixando sua urina amarelo muito clara, a transparente. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto pode falar a favor de uma doença renal. Então, se ela é sempre muito clara, principalmente a primeira do dia, se ela é sempre transparente, você não está conseguindo eliminar as toxinas pelo xixi. Então, se você não está conseguindo eliminar as toxinas pelo xixi, ela está ficando transparente. Então, às vezes, esse é um dos primeiros sinais de que você está tendo um problema nos rins. Nós estamos conversando com a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, a respeito do Dia Mundial do Rim, que é nesta quinta-feira, 13 de março. Ouvinte também participando conosco, o Edivalmir Massa, ele conta aqui um relato pessoal, ele diz que ele é transplantado. Ele diz que o médico orientou que ele não tem restrição de nada, se puder e quiser o rim saudável, ele deve evitar algumas coisas, como a médica aqui, nossa convidada, a doutora Agnes, bem explicou. Embutidos, enlatados, refrigerantes, sucos de caixinha, leite de caixinha, maneirar no sal, no açúcar e tocar a vida. E essa é uma realidade de muitos brasileiros. O transplante de rim, segundo o Ministério da Saúde, representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos no Brasil. Então, de cada 10 transplantes, 7 são de rins. Mas ainda há um tabu com relação à doação de órgãos, doutora, no país? Com certeza. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer sobre doação de órgãos é que, para ser um doador, você tem que falar para a sua família. A gente não tem como colocar um documento em vida, colocar no RG. Quem vai decidir, no final das contas, é a nossa família. Então, a gente precisa falar do nosso desejo de ser um doador para a nossa família. E existe muito tabu em relação ao seu desejo virar alguma coisa no hospital. Exemplo,
eu tive um acidente, fui pro hospital porque eu sou doador de órgãos, a equipe não vai ter tanto desempenho para mim porque eu sou um doador de órgãos. Isso é completamente mentira. Então, a equipe que é voltada para o transplante, para a doação, é completamente diferente da equipe assistente. Então, a equipe assistente do paciente é uma, a equipe que vai fazer a captação de órgãos, a doação, o transplante, é outra equipe que não tem a ver com o paciente que vai ser o doador. Então, as equipes são diferentes, a assistência é diferente, e hoje em dia a gente tem um protocolo muito bem estabelecido de morte encefálica. Então, a gente consegue ser um doador quando a gente tem morte encefálica e não morte cardíaca. Porque na morte encefálica, a gente consegue ter a preservação dos órgãos, mas a morte encefálica é a morte do cérebro, então é a morte em si. Se nenhum sinal vital ali, nada da funcionalidade funciona sem o nosso cérebro. Então, a morte encefálica é a morte em si. Mas a gente tem um protocolo bem estabelecido, com avaliação de 2 médicos treinados, no protocolo que tem mais de 12 itens. E além dessa avaliação com 2 médicos treinados, a gente tem uma avaliação adicional, que é uma avaliação por exame de imagem, que vai constatar a ausência de atividade elétrica, a ausência de atividade cerebral. Mediante a informação que o Heitor comentou, né, esse número alarmante nos brasileiros, tem alguma peculiaridade do Brasil ter esse número tão alto? O mundo todo tem esse número alto. Ah, caramba, eu imaginei que pudesse ser a nossa alimentação, mas não. Não, é uma realidade mundial. Então, a população está ficando cada vez mais hipertensa, cada vez mais diabética, cada vez mais obesa. Então, tem a ver com os nossos hábitos de vida. Então, isso tudo gera fatores de risco para a doença renal. E é por isso que 1 em cada 10 brasileiros, 1 em cada 10 pessoas apresenta doença renal. E os números são cada vez mais alarmantes. Se a gente considerar, por exemplo, o número de pacientes que fazem hemodiálise, hoje no Brasil, a gente tem mais de 157 mil brasileiros em diálise. Só que esse número, ele dobrou nos últimos 10 anos. Caramba. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, falando hoje sobre o Dia Mundial do Rim, comemorado neste dia 13 de março, com importantes informações, com importantes dicas para a nossa saúde e que a partir de agora a gente tem que absorver e cuidar mais da nossa saúde. Ainda mais os homens, né, doutora, que geralmente só procuram um médico quando a situação já é mais complicada. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, Heitor. Vou deixar um convite final para os nossos ouvintes. No dia 16 de março, teremos uma caminhada no Parque Taquaral, ali no Portão 1. E nessa caminhada, a gente vai fazer a medida da glicemia, da pressão arterial e da creatinina. Então, se você apresenta dúvida, apresenta algum fator de risco, as medidas são gratuitas. Aparece para fazer a nossa caminhada e tirar suas dúvidas sobre a saúde renal. 10h43, portanto, convite feito pela doutora Agnes Neves, médica nefrologista, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais uma entrevista, uma informação para você, microempreendedor individual. O governo federal lançou uma plataforma que promete facilitar e desburocratizar a contratação de servidores públicos para órgãos municipais, para órgãos estaduais. É o Contrata Mais Brasil. Nós vamos conversar com o secretário de Gestão e Inovação do governo federal, Roberto Poggio, e você vai entender como você pode facilitar o seu trabalho no contato com o serviço público e como, às vezes, aquela obra que a licitação demora muito e muito tempo pode ser feita com mais agilidade. O intervalo é rapidinho e na volta a gente volta com esse e outros assuntos para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore.
o Shopping de Imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. De dezembro a fevereiro deste ano, a Prefeitura de Limeira cortou 72% dos cargos comissionados e funções gratificadas em caráter temporário. Segundo a administração municipal, a medida foi adotada para reduzir custos e cumprir com uma decisão do Tribunal de Justiça que anulou a criação de parte dos cargos. A secretária de administração, Claudete Florencio, apresentou estes balanços das ações realizadas pela atual gestão em uma reunião da Comissão da Sociedade Civil, criada em janeiro deste ano para acompanhar a situação financeira do município. Segundo a secretaria, o número de cargos ocupados passou de 549 em dezembro para 154 em fevereiro. Em valores, uma economia de cerca de 3,7 milhões de reais por mês. Outra medida apresentada foi a revisão de contrato, com a redução do subsídio de transporte determinada pela Justiça após pedido da atual administração, além da revogação de procedimentos licitatórios com uma economia estimada de 164 milhões de reais, segundo a Prefeitura. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, pela Rádio Bandeirantes Campinas. No último mês de fevereiro, o governo federal lançou uma nova plataforma, a plataforma Contrata Mais Brasil. Uma iniciativa que tem como interesse e objetivo interligar compradores públicos e microempreendedores individuais, os chamados MEIs, em um ambiente digital, possibilitando a esses microempreendedores desempenhar também um papel importante na economia brasileira. A expectativa na primeira fase é de criar uma oportunidade potencial de quase 6 bilhões de reais. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto, sobre essa plataforma e saber como você, microempreendedor individual, também pode fazer parte dela, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Governo Federal. Secretário, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, muitíssimo obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre essa nova plataforma Contrata Mais Brasil. Cumprimento aqui todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Essa plataforma, como você bem já apontou, tem o potencial de dar oportunidade aos MEIs de cada município de prestar serviços para o seu município, tanto para a prefeitura, quanto para a Câmara Legislativa, quanto para órgãos federais no seu município, órgãos estaduais no seu município. Como é que isso acontece? De uma forma gratuita, online, os MEIs podem se cadastrar nessa plataforma e vão passar a receber, via WhatsApp, as oportunidades dentro do seu município, daqueles órgãos que também vão se cadastrar, também gratuitamente, para ofertar essas oportunidades. Então, a gente está trazendo a possibilidade, dentro desse mercado, como você bem colocou, de 6 bilhões é o mercado potencial, porque são as contratações
públicas feitas no último ano desse tipo de serviço em todo o Brasil. Então, isso que a gente está colocando por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. A gente sabe que o Brasil ele também é marcado, infelizmente, por burocracia no sistema público, em serviços públicos. Às vezes, contratos ficam parados muito tempo, licitações demoram muito tempo e, no fim das contas, é a população que sente a ausência da prestação de um serviço, de algum tipo de demanda pública. O senhor acredita que essa proximidade, essa facilidade através da plataforma de chegar a esse prestador pode também agilizar processos que hoje são ainda burocráticos? Heitor, com certeza, porque esse foi um dos pontos centrais para o desenvolvimento da plataforma. Qual a nossa preocupação? Como você bem colocou, o processo, quando ele é demorado, complexo, além de demorar muito tempo e atrasar a entrega daquele serviço público, às vezes ele chega numa situação de não prestação daquele serviço público, que é o pior cenário possível. Então, qual é o ponto central para a plataforma? Que seja um processo simples de contratação. A gente estima que esse tipo de contratação de pequenos reparos e serviços, ele vai aí demorar 10 dias, talvez 15 no máximo, em alguns casos até menos, entre o órgão público solicitar o serviço, os MEIs daquela região receber, dar sua cotação de preço para aquele serviço. Rapidamente ali o comprador público aprova quem for selecionado para essa prestação. Feito o serviço, o pagamento aí em 5 a 10 dias também. Então, a nossa ponto de partida foi, hoje em dia, a gente pode dar uma transparência muito grande às contratações públicas, cada vez maior. Esse é o ponto também muito importante. Qualquer cidadão pode acompanhar quais são as demandas no seu município, entender quem está pedindo qual tipo de serviço, para saber, inclusive, se aquele equipamento público que ele utiliza, aquela escola, que pode estar precisando de um reparo, uma unidade de saúde, algo assim, já está contratando esse tipo de serviço, e depois, principalmente, o que foi feito lá. Então, a plataforma permite que você, quando suba a demanda, né, quando você apresente ali a oferta de serviço, coloque fotos do que precisa ser feito, e ao final, depois do serviço feito, também coloque um registro para demonstrar que aquele serviço foi prestado da forma como se pretendia, né, como a gente almejaria. Então, todo esse processo de transparência é super simples, e acho que também tem que destacar que a gente tem como objetivo documentação zero nessa plataforma. O que quer dizer isso? Quase toda a informação que a gente precisa de um cidadão, e nesse caso dos MEIs, o governo já tem. Então não tem o porquê da gente ficar pedindo outros documentos acessórios de informação que a gente já tem. Lembrando que o acesso é feito pelo login GovBR, e esse login do GovBR, todo mês já tem, a partir do momento que ele se cadastrou como MEI lá, ele recebeu nos níveis prata e ouro, que é o necessário para entrar. Então, assim, super simples, super rápido. Qual o objetivo? Que a gente tenha a prestação de serviço público garantida para o cidadão. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Campinas, com Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Governo Federal, falando sobre o programa Contrata Mais Brasil, plataforma que aproxima municípios com prestadores de serviços através dos MEIs, e que em um mês tem adesão até aqui de 112 municípios brasileiros, 149 instituições ou unidades públicas contratantes, 40 oportunidades de negócios publicadas, 1.120 MEIs cadastrados, com 92 propostas apresentadas e 9 contratações concretizadas nesse primeiro mês de plataforma. Os números estão dentro, secretário, do que se esperava nesse início, e como fazer com que mais municípios também façam parte dessa plataforma? Heitor, os números eles estão dentro do que a gente esperava de crescimento orgânico, porque como se trata de uma inovação, municípios, estados e a própria União, né, estão entendendo como é que é o funcionamento e todo o benefício que ela traz. E só para ilustrar, né, a gente já alcançou 340 propostas com 13 contratações, parece pouco, mas não é, dado o curtíssimo espaço de tempo. Já temos mais de 1.175 microempreendedores cadastrados na plataforma, então continua crescendo dentro do que a gente
espera, mais de 14 órgãos e entidades de diferentes municípios de São Paulo também já fizeram essa adesão, tem mais de 400 MEIs de São Paulo. Então ela vem crescendo e a ideia, obviamente, é que ela alcance aí a posição de milhares de contratação até o final do ano. Obviamente, esse é o nosso objetivo principal dessa plataforma. Como é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando muito em conjunto, é um projeto enorme, que teve a parceria não só não é um projeto do Ministério da Gestão e da Inovação, do nosso Ministério, junto com do empreendedorismo, com o Sebrae, é um parceiro fundamental, o Sebrae, nesse processo de divulgação da plataforma. Eles têm feito isso para os MEIs e também para os municípios. E os municípios, a gente tem o apoio da Secretaria de Relações Institucionais, que tem uma área de ação com os municípios. Nós temos uma rede com o município, estamos utilizando todo esse conjunto de redes para que os municípios venham, para que os estados também venham, né? O governo estadual também pode aderir à plataforma, para que faça suas contratações de uma forma mais transparente e mais célere. E tudo isso, acho que esse é um ponto fundamental quando a gente fala de contratações públicas, com muita segurança jurídica. Esse projeto nasceu do trabalho conjunto, já desde o início, do Ministério da Gestão com a Advocacia Geral da União, que antes do projeto ir a campo, já colocou todo o arcabouço jurídico necessário para ele ir com total segurança para o gestor público, que também é um ponto fundamental para dar celeridade. Então, a gente está trabalhando com vários atores, vários parceiros, e não posso deixar de destacar, peço tempo aqui rapidamente para falar da Prefeitura de Recife, que foi onde a ideia nasceu e eles implementaram. Primeiramente, a gente pegou essa ideia da Prefeitura de Recife e está disseminando para todo o país, e a BDI, que está ajudando a financiar toda essa plataforma, que tem agora o objetivo de alcançar todo o país. Como você já colocou, hoje estamos já aumentou, estamos com 117 municípios. A nossa meta aí é ter todos os municípios e todos os estados na plataforma. Secretário, só uma dúvida. Se o microempreendedor individual estiver cadastrado, por exemplo, cidade de Campinas, e Campinas não tiver na plataforma, ele pode também ser chamado para municípios vizinhos? A intenção é buscar essa regionalização ou tem que aguardar que o município em que ele está cadastrado também faça parte da plataforma? Nesse primeiro momento, a plataforma só dá oportunidades dentro do município dele. Então, o endereço que está dentro do cadastro dele de e-mail, qual é o município onde, nesse primeiro momento. Mas, lógico, que a gente tem plena consciência e a Grande São Paulo e também a região de Campinas são exemplos onde, obviamente, um prestador de serviço não necessariamente vai morar no município. Então, a gente vai expandir, provavelmente isso vai acontecer até o meio do ano, expandir a possibilidade do prestador de serviço indicar qual é a região que ele atende. Não atendo só Campinas, atendo Campinas e os municípios próximos, ou de repente ele vai falar Campinas e também expandido para além. Isso depende do fornecedor dizer qual é esse círculo. Nesse momento, os prestadores de Campinas só podem prestar para os órgãos que estão em Campinas, tanto não só do município de Campinas, mas também caso de adesão do Estado de São Paulo ou os órgãos do governo federal que lançarem demandas dentro do município. Secretário, para a gente finalizar, quem está nos ouvindo neste momento, acompanhando nossa transmissão também pelo YouTube, for microempreendedor individual e quiser fazer parte da plataforma, qual é o caminho para participar do novo programa, o Contrata Mais Brasil? Então, o microempreendedor individual que queira aderir à plataforma, ele entra em gov.br/Contrata Mais Brasil. Ele vai fazer o login usando a conta GovBR dele, como eu falei. Todo mês já tem o seu acesso garantido ao GovBR nos níveis necessários para fazer essa adesão. Entrando lá vai ser muito fácil para ele, tem toda uma instrução de o que ele tem que fazer, mas basicamente a gente vai pegar os dados que a gente já tem dele como MEI e ele vai ter que nos informar quais são os serviços que ele vai prestar. Então, pintor, então pintura, ele vai selecionar ali quais são os tipos de serviços que ele presta dentro do hall
que ele tem. Então, é o que ele vai ofertar. E super importante, ele marcar se ele deseja receber as demandas via WhatsApp. Então, ele tem duas opções para ver quais são as demandas do município dele. Entrando na plataforma, que elas são públicas, abertas para todos, ou marcando lá a opção do WhatsApp, ele vai receber diretamente no WhatsApp dele uma proposta para ele poder clicar ali e fazer ali o orçamento dele. Então, basta isso, não precisa de documentação adicional, é muito, muito, muito fácil. A gente acredita aí que no máximo em 10, 15 minutinhos ele consegue fazer a adesão. Nós conversamos com o Roberto Poggio, secretário de Gestão e Inovação do Governo Federal, falando sobre a plataforma Contrata Mais Brasil. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, para toda a sua equipe, um bom trabalho aí direto de Brasília. Obrigado, diretor. Bom dia aos ouvintes. Nós que agradecemos. Quinto Sinal marcou 11 horas da manhã. Deixa eu trazer informação aqui atualizada a respeito do cenário da dengue na nossa região, porque a cidade de Sumaré confirmou as 2 primeiras mortes em decorrência da doença nesse ano de 2025. Uma das vítimas, um senhor de 60 anos que não apresentava comorbidades, não tinha doenças pré-existentes, morava na região do distrito de Nova Veneza. Ficou internado no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu no último dia 5 deste mês de março. A segunda vítima, também um homem, 49 anos, também sem comorbidades, que morava na região central da cidade, também ficou internado no Hospital Estadual de Sumaré, que é o hospital da Unicamp, e faleceu no último dia 7. Combate ao Aedes aegypti intensificado na cidade. Nessa semana, a Prefeitura de Sumaré está realizando trabalho para vistoriar casas e terrenos no bairro Maria Antônia. Desde segunda-feira, no Jardim da Loto, os agentes de endemias estão visitando também casas, fazendo essa busca pelos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. O que não é diferente também em Campinas, que a cada semana divulga uma lista com os bairros considerados em maior perigo, em maior risco de incidência da doença, e prepara para este final de semana, Nath Luquezzi, mais um mutirão em alguns desses bairros da cidade. Sim, Campinas segue firme aí no combate à dengue. Inclusive, a Secretaria de Saúde de Campinas vai realizar nesse sábado, então, dia 15 de março, o 4º mutirão de 2025. Então, atente-se ao horário, porque das 8 até meio-dia, 7 bairros vão ter as residências e comércios visitados para o controle, né, do criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, anota aí: Jardim Rosália, Núcleo Residencial 7 de Setembro, Vila Régio, Núcleo Residencial Boa Vista, Residencial Shalom, Vila Olinto Lunardi e o Residencial Chico Amaral vão ser aí os recebidos dessa ação da Prefeitura de Campinas. O trabalho vai reunir aí pelo menos 150 agentes da saúde, trabalhadores de serviços públicos, funcionários de uma empresa de controle de pragas, e essas pessoas vão ser divididas em 14 equipes para poder atender todos esses bairros e todas essas regiões. Muito bacana, porque o mutirão complementa ações já previstas aí no alerta arboviroses, publicados semanalmente. Ouvinte participa conosco às 11 horas e 3 minutos, agradecendo a audiência do Paulo Sérgio, final do telefone 4624. Mensagem que chega também de Jundiaí, José Roberto Scaquete, acompanhando a nossa programação. Ele manda pra gente aqui um vídeo de um homem ameaçando o motoboy. Ele diz que aqui em Jundiaí é um inferno com esses motoboys de entregas de comida, uma barulheira das motos. Não é tão assim não, viu, José Roberto? Deixa o povo trabalhar, deixa o pessoal trabalhar, porque eles precisam também sustentar a família. É um trabalho honesto, e durante a pandemia, às vezes parece que a gente esqueceu, né, que vivemos a pandemia, mas quanto a gente precisou também do trabalho dos motoboys para as entregas. Eles se arriscavam, né? Então, e importantíssimo. Continuam se arriscando com o trânsito cada vez mais maluco, cada vez mais caótico. O reflexo do que a gente vê de uma sociedade intolerante, de uma sociedade que cada um está pensando em si, em que cada um esquece a convivência com o próximo, é muito vista no trânsito. Olha, cada dia mais eu fico tenso de pegar o veículo, ainda mais eu faço trajeto utilizando rodovia em Anguera. E eu faço isso já vindo de carro para Campinas desde 2010.
Nunca senti tanto medo de dirigir na rodovia como tenho sentido ultimamente. Porque as pessoas já... Não dar seta já é meio tradição nossa, né? Mas isso é o de menos agora. As pessoas estão jogando carro pra cima dos outros, estão intolerantes, estão cada vez mais agressivas. A gente baixa um pouco o tom e volta a conviver em sociedade ou sabe lá onde vamos chegar com essa intolerância toda. Mensagem que chega também... Agradecendo aqui ao Zico, nosso ouvinte de todas as manhãs. O Marcos Silva Bedin ouviu atentamente a nossa entrevista também com as duas entrevistas, né? Mais cedo com a doutora Agnes Neves. E ele conta aqui, ele usa creatina, whey doce, açúcar e evita sal. O máximo possível. Passo pelo posto sempre aqui no Jardim Amanda, em Hortolândia, e temos um grupo que a doutora atende todos os idosos que têm problemas de diabetes, pressão alta e colesterol alto. Estou com uma boa saúde, só que não bebo, a comida dele é saudável e o principal, faço academia todos os dias, mesmo com a grande dificuldade do meu joelho. Coisa de craque, Marcos Silva. Coisa de craque, assim mesmo, quem jogou muita bola. O joelho vai pro saco. Lá ele. Acontece mesmo depois de uma certa idade para quem foi craque. Só com Zico, com Pelé, com Marcos Silva Bedin, com grandes nomes. Marco, grande abraço para você, viu? Obrigado por estar conosco aqui na nossa audiência. Mensagem de áudio chegando também aqui na RB. DJ Ale, opa, bom dia. Fredo, ontem vocês comentaram uma coisa no programa, né? Sobre as obras, né, que estão sendo feitas, né? Que parece que vai ter uma comissão aí fiscalizando, enfim. Pelo que eu entendi da matéria de ontem, né? Mas é o seguinte, eu como cidadão que passo todo dia, eu consigo entender aquela obra que fica atrás da Pestalozzi, sabe? Tem os prédios ali, vão fazer os bolsões ali e tal, para não inundar mais aquela parte, tem outro prédio sendo construído, terminando, ela, aliás, muito bonito e tal, né? Tudo ali em volta. Mas eu não consigo entender, assim, como leigo, como cidadão, o porquê daquela obra ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Porque ali não é um ponto de alagamento. Então, eu gostaria de entender o que é aquela obra. O que significa aquela obra para as enchentes. Assim, sinceramente falando, porque realmente eu não consegui entender aquela obra naquela rua ali, tá? Será que... A gente fica imaginando, vamos colocar uma bomba para sugar a água da Princesa Oeste e jogar no bolsão? Será que é isso? O que seria? Entendeu? Se você pudesse depois trazer um entrevistado para esclarecer isso daí, eu como cidadão gostaria muito de ouvir. E outra coisa que eu gostaria de ouvir, Heitor, é uma pessoa que fosse avessa, não avessa, mas essas obras de prédios que estão acontecendo, essa verticalização da cidade desenfreada, as consequências que podem trazer para o trânsito, para a população, mobilidade urbana, os prejuízos que podem trazer essa coisa desenfreada, porque está desenfreado, é muito. Eu acho que poderia ter um meio termo nessas coisas aí. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Grande abraço a você também, DJ Ale. Sugestões, portanto, anotadas aqui, já passadas também para a nossa produção. Ele se referia à comissão que foi criada na Câmara Municipal para avaliar e monitorar as obras anti-enchentes. Tem mais comissões criadas também na Câmara. Na sessão de ontem foi criada a Comissão Especial de Estudos para avaliar a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema. E aqui não estamos falando das salas particulares dentro dos shopping centers, mas sim das salas públicas. A proposta da comissão inclui avaliar como revitalizar e incorporar uma rede municipal de cinema, como a Sala Glauber Rocha, que fica no Museu de Imagem do Som de Campinas, e o Cine Teatro Castro Mendes, que já foi uma sala de cinema, além de outros espaços na cidade. A comissão foi apresentada como uma proposta pelo vereador Wagner Romão, do PT, vereador que é dessa nova legislatura, que foi eleito para esse mandato dos próximos 4 anos,
para avaliar os impactos sociais e culturais da implementação e qualificação da rede municipal de cinema, além de discutir a viabilidade econômica. E vão fazer parte da comissão a vereadora Paola Miguel, também do Partido dos Trabalhadores, o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, o vereador Carlinhos Camelô, do PSB, e o vereador Paulo Haddad, do PSD. É um dos assuntos tratados ontem na Câmara Municipal. Nath Luquezzi não tem idade para ter frequentado cinema de rua em Campinas. Não, né? não Quando tenho. nasceu já era dentro de shopping. Já era dentro de shoppings, mas seria muito interessante. Inclusive, eu não sabia que o Teatro Castro Mendes tinha sido sede aí de um cinema. Que incrível. O Museu da Imagem e Som tem filmes, geralmente aqueles que são fora do grande circuito, que tem alguns horários específicos apresentados. Já estive presente em algumas sessões, cobri algumas sessões, mas o público é sempre muito pequeno. E muitas vezes por falta de divulgação. Ou talvez por medo. Porque vamos colocar aí que são sessões que começam 7 horas da noite, numa região central, que o filme termina 9, 9h30, e a pessoa nem sempre se sente segura para sair neste horário. Fora a facilidade que hoje a gente tem, a demanda de ter os filmes em casa, através dos serviços de streaming ou das piratarias que estão por aí. Outra questão levantada também na Câmara Municipal ontem foi um protocolo feito pelo vereador Nelson Osseri, do PSD, uma indicação solicitando à Prefeitura a criação e fiscalização de vagas de estacionamento exclusivo para pessoas autistas no município. Segundo o vereador, a medida busca garantir mais acessibilidade, segurança e conforto para esse público e para os seus familiares. Ele argumenta que ambientes com barulho intenso, luzes fortes, grande movimentação de pessoas, esses ambientes podem desencadear crises sensoriais, tornando essencial a reserva de vagas mais próximas ao destino final para minimizar essa exposição. Projeto interessante, bacana do vereador Nelson Osseri, apresentado na Câmara Municipal em Campinas. 11h11, hoje dia 13 de março, e a partir da próxima segunda-feira a gente começa a olhar de volta para o leão. Ei, mas parece que foi ontem que a gente fez a declaração do imposto de renda no país que adora cobrar impostos. O imposto de renda é aquele que você precisa fazer o cálculo, que a Receita Federal já sabe se você está devendo ou não. Você precisa fazer um levantamento e se você tiver algum erro nesse levantamento, você que vai ser penalizado. Enfim, eu não consigo entender direito isso. Mas 2025 tem um prazo mais curto. A Receita anunciou as regras para o imposto de renda. O Alex Guzmão preparou uma reportagem que nós vamos trazer com algumas dessas novidades. Aquela esperada, que foi promessa de campanha do governo Lula, de isenção de quem ganha até R$5.000, essa por enquanto não passou da promessa. A Núria gosta de estar em dia com a Receita Federal. Sempre declarou o imposto de renda como pessoa física. E agora que abriu uma empresa, declara como pessoa jurídica também. Não pode deixar de pagar o imposto nem declarar. Com certeza. Caso contrário... O leão pega, né? O prazo de entrega da declaração começa na próxima segunda, dia 17, e vai até 30 de maio. O download do programa da Receita para computadores estará disponível já nesta quinta. As declarações podem ser feitas online e agora também num aplicativo exclusivo que estará disponibilizado para download a partir do dia 1º de abril. Também ficou para 1º de abril a liberação das declarações pré-preenchidas. Segundo a Receita, este ano não foi possível organizar o sistema a tempo de permitir o acesso às informações ainda em março. Mas é preciso ter cuidado. O contribuinte tem que ter em mãos os comprovantes das informações. Caso ele não tenha toda a documentação, para acobertar as informações que estejam na declaração pré-preenchida, a orientação é que ele retire essa informação da declaração dele. Este ano é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.800 em 2024. É cerca de 3 mil a mais que no ano passado. Também mudou o limite da atividade rural. Deve declarar quem recebeu a partir de R$ 169.400 no ano. Passa a ser obrigado a declarar quem atualizou o valor de bens imóveis e pagou ganho de capital no ano passado, assim como quem teve rendimento em aplicações financeiras no exterior.
Quem optar por fazer a declaração com contador ou terceiros, a Receita alerta que não é preciso fornecer a senha do gov.br. Com a senha do gov.br, a pessoa pode transferir um veículo, pode criar uma procuração, pode abrir contas em outros bancos, pegar empréstimo, fazer uma série de atos que podem te prejudicar muito mais do que se ele acessar a sua conta bancária. Você contratou um contador, faça uma procuração eletrônica para ele. Esse que você ouviu no final da reportagem do Alex Guzmão foi José Carlos Fonseca, o supervisor nacional do Imposto de Renda, ou domador do leão, se assim você preferir. Mas como estamos num país em que imposto pouco é bobagem, tem mais um aí que precisamos ficar atento com as datas, Nath Luquez. Com certeza, atenção, porque vence hoje, esta quinta-feira, a terceira parcela do IPVA 2025 dos veículos paulistas com final de placa 1. Então, a Secretaria da Fazenda e Planejamento orienta que esses proprietários fiquem atentos às datas limites, de acordo sempre com o final da placa, para não romper aí o parcelamento do imposto. Para facilitar, a consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, colocando ali o número do Renavan, super fácil, ou diretamente também no portal da Cefaz São Paulo. Então, mediante o Renavan também e veículo da placa, o calendário de pagamento da terceira parcela, de acordo com o final de placa dos veículos, segue até o dia 24 agora de março para os finais com placa 0. Caso o vencimento vá ocorrer ali em finais de semana, feriados, o pagamento pode ser realizado no próximo dia útil, e aí tem uma tabela toda ali no site. Para facilitar também a memorização dos vencimentos parcelados, eles definiram o mesmo dia do mês para cada placa de veículo. Ou seja, por exemplo, nos próximos meses, as parcelas do veículo com final 1 vão vencer em 13 de abril e 13 de maio. Assim facilita e a gente não se perde nesses pagamentos todos. Ainda falando sobre contas, nosso bolso, o governo federal assinou ontem, num evento com a presença do presidente Lula, a medida provisória que cria a linha de crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado. É o crédito do trabalhador, voltado principalmente para quem é empregado com carteira assinada, a quase mitológica e raríssima hoje em dia CLT. O governo reformula o crédito do setor privado, podendo utilizar parte do fundo de garantia do tempo de serviço como garantia para esse pagamento. Vamos a Brasília entender um pouco mais sobre essa nova regra, sobre a expectativa de que isso tire, quem sabe, muita gente do vermelho, desde que haja também um compromisso com as suas próprias finanças para não virar uma bola de neve. Marcos Santos, direto de Brasília, quem está conosco para falar sobre essa nova modalidade de crédito consignado, empréstimo com o FGTS de garantia. Marcos, bom dia para você. Muito bom dia a vocês, a todos que nos acompanham. O crédito consignado, ele tem um nome aí, o programa que foi lançado pelo governo federal de crédito do trabalhador. Como você bem disse aí, o trabalhador pode utilizar até mesmo o FGTS como garantia para quitar o crédito consignado, o empréstimo consignado, que é aquele descontado automaticamente na folha de trabalho. O programa foi lançado ontem pelo governo federal e tem taxas atrativas aí para quem vai fazer o empréstimo, o crédito consignado como um todo. Hoje, antes do lançamento do programa, caso o trabalhador tivesse interesse de realizar o crédito consignado, o empréstimo consignado como um todo, as taxas podiam chegar até 6%, taxa de juros, taxas muito altas. Então, com o crédito do trabalhador, lançado pelo governo federal, as taxas variam de 2,5% a 3%. Já é uma redução bem significativa e vai ser ofertado aí já a partir do dia 21. O programa foi lançado ontem pelo governo federal, mas vai começar a valer a partir do dia 21. E para aquele trabalhador, no caso do regime CLT, ele é ofertado para o trabalhador em regime CLT, ou seja, carteira assinada. Aquele que tiver interesse em realizar o crédito consignado, ele deve entrar ali no e-social, na carteira de trabalho digital e fazer a simulação. Ele consegue fazer a simulação e verificar qual a melhor taxa dos bancos ali ele pode estar aderindo. Isso a partir do dia 21 e no caso, se ele quiser fazer isso diretamente em um banco, ele pode se direcionar a uma agência do banco ao qual ele tem interesse a partir do dia 25. Depois do dia 25 também ele pode realizar por meio do aplicativo, do banco, internet bank e até mesmo pelo e-social, a carteira de trabalho digital. De acordo com o presidente Lula, o objetivo principal
desse novo programa, o Crédito do Trabalhador, é ampliar a linha de crédito, oferecer crédito com taxas vantajosas e, claro, tem até mesmo a garantia, como você disse também, do FGTS. Caso o trabalhador faça o financiamento e seja demitido, ele pode utilizar o FGTS como uma garantia para quitar o crédito consignado. Muito obrigado, Marcos Santos, conosco nesse giro da informação do nosso Manhã Bandeirantes. O ouvinte também participa aqui pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Então, galera, vocês que vão dia 16 no protesto, vocês vão no protesto para pedir anistia para bandidos, para vândalos que depredaram o patrimônio público. Vocês agora são contra a ficha limpa. Só porque o maior bandido de todos vai cair na ficha limpa, vocês são contra agora? Hein? Então a lei da ficha limpa já era. Então vocês são contra a ficha limpa. Então todos os bandidos que roubaram vão poder voltar a ser eleito. É isso que vocês querem? Principalmente o Bolsonaro, Tandy Negrão. Ele se refere ao vídeo publicado ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, convocando pelas redes sociais um ato em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, no próximo domingo, em defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Bolsonaro pede que os seus seguidores compartilhem a campanha. A gravação apresenta imagens de mulheres presas depois dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, acompanhadas de suas idades, profissões e sentenças recebidas. Projeto que se tornou, para o núcleo bolsonarista, uma questão de honra, está parado na Câmara e não demonstra nenhum interesse político o atual presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, em dar andamento à anistia, que seria o perdão àqueles que participaram dos atos golpistas em 8 de janeiro, que tinham como interesse a queda de um governo democraticamente eleito para a imposição das suas próprias vontades. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi questionado a respeito das eleições de 2026. Ele está inelegível, mas ele é o principal nome da direita brasileira. Não se tem uma eleição sem que o nome de Jair Bolsonaro esteja ali embutido no meio, não necessariamente na urna. E ele participou de uma reunião com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e na saída os colegas jornalistas o questionaram a respeito de se o nome de Bolsonaro é o que vai ser lançado como candidato presidenciável na sucessão do presidente Lula ou não. Mas então o PL vai continuar então com a sua candidatura para... Por enquanto eu sou candidato, os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom que cada partido lançasse seu candidato. E no segundo turno, os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. Tá? Vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Fizemos coisas que ninguém podia imaginar. Criamos o Pix sem taxa. O Tarcísio recuperou o modal ferroviário. A Tereza Cristina abriu o comércio com agro no mundo todo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A Damares fez um trabalho fantástico na questão de família e direitos humanos. O Marinho levou água para o Nordeste, do meu lado, que não ia, porque era aditivo em cima de aditivo. E o coitado nordestino vivia de favores do carro-pipa. Voltou agora os favores do carro-pipa. Esse o ex-presidente Jair Bolsonaro falando ontem na saída do encontro que teve com o presidente do PL. Se coloca aí como principal nome, uma coisa é fato. No Brasil de hoje, polarizado, não existe eleição sem o aval para a esquerda do presidente Lula, para a direita do ex-presidente Bolsonaro. Qualquer que seja o nome, seja o próprio Lula candidato à reeleição, seja Bolsonaro conseguindo, que parece muito improvável, reverter na justiça a inelegibilidade, se não forem eles os candidatos, quem for indicado vai precisar beijar a mão de seu padrinho. Porque uma coisa é a gente
imaginar que o Brasil precisa virar essa página. Outra é o efeito prático. A grande maioria dos brasileiros não enxerga nomes que não sejam os dois pontos desse polo, Lula e Bolsonaro. Então ele sabe do capital político que tem, o ex-presidente sabe que hoje nas pesquisas ele é o único que aparece competitivo numa disputa direta com o presidente Lula e ele vai usar isso a seu favor, seja quem for o candidato. O que me parece é que o caminho vai ser próximo ao que foi com Lula em 2018, quando o ex-presidente estava preso, impossibilitado de disputar as eleições. O nome de Lula foi na urna até o limite. O vice, teoricamente, seria Fernando Haddad, que acabou assumindo o posto para ser o candidato a presidente. Imagino que com Bolsonaro o cenário vai ser mais ou menos parecido. Lança um nome, já pensando num vice, vai até os 45 do segundo tempo, o nome de Bolsonaro sai da urna e o vice é quem assume a cabeça de chapa. Com o Lula em 2018, isso não foi um motivo de sucesso. Fernando Haddad foi ao segundo turno, mas perdeu justamente para o próprio Jair Bolsonaro. 11h25, Nath Luquezzi, temos informações importantes aqui da área de saúde. A rede Mário Gatti em Campinas apresenta uma novidade que você conta para o nosso ouvinte. Com certeza, a rede Mário Gatti então vai abrir 17 novos leitos de internação a partir da segunda-feira, dia 17, para atender aqui a população de Campinas. Então, serão mais 5 leitos de UTI pediátrica no Hospital Ouro Verde e 12 de enfermaria para adultos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Com essa ampliação, a estrutura para internação pediátrica na rede Mário Gatti vai passar a contar com 29 leitos de UTI, sendo 15 no Hospital Ouro Verde e 14 no Mário Gatinho, além de 42 leitos de enfermaria, 31 no Mário Gatinho e 11 no Ouro Verde. Então, segundo o presidente da rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni, a implantação dos leitos pediátricos visa garantir assistência às crianças e adolescentes no período de sazonalidade das doenças respiratórias, que ocorre sempre no outono e inverno e que pode gerar um aumento de necessidade de internações. Uma última mensagem que nos chega aqui, quem escreve é o Marcos Devono. Ele conta o seguinte: bom dia, equipe. Ontem, passando pela Praça Carlos Gomes, vi que não há mais o totem que era em homenagem à fundação do Guarani. Sei que foi vandalismo, foram aquelas cenas às vésperas do Deb, né? Mas ele faz um questionamento aqui importante. A solução é essa? É você retirar o monumento? Retirar e deixar sem nada? O poder público precisa explicar, devolver e cuidar. Vandalismo é crime, que prenda os vândalos. Assino embaixo com o Marcos, porque isso é a vitória do vandalismo. Se você não pode ter um totem porque alguém vai vandalizar, o problema não é o totem, o problema é a sociedade que não consegue respeitar esse monumento, e torcer para o clube rival não dá o direito de você destruir o patrimônio alheio. Muito boa mensagem aqui. Excelente. Do Marcos Devono, que fecha essa nossa edição do Manhã Bandeirantes. Você que não acompanhou mais cedo, as nossas entrevistas seguem disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E hoje, Dia Mundial do Rim, o Band Mulher, com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes, também vai destacar esse assunto na tela da Band a partir de 1h30 da tarde, Nath. Com certeza, a gente espera você e também teremos previsões astrológicas. Você não pode perder em 1h30 da tarde. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes Campinas fala sobre esportes com Carlos Henrique, dentro do Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Repercussão da eliminação de ontem do Corinthians na Libertadores. Expectativa para o final de semana, o primeiro jogo da final do Paulistão. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, com transmissão da Rádio Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, de Leandro Lopes na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira para você e continue na RB. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa.